Então, item extra pauta, projeto de lei do Senado número 468, 2016, não terminativo. Acrescenta ao Estatuto do Idoso a lei número 10741, de 1º de outubro de 2003, medidas urgentes de proteção para os casos de violência doméstica contra o idoso. Autoria, senador Zezé Perrella. Relatoria, senador Paulo Paim. Conceda a palavra ao senador Paulo Paim para a leitura do relatório. Senhora presidenta, senador Regina Souza, senador Telmário Mota. Venho ao exame desta comissão projeto de lei do Senado 468, de autoria do senador Zezé Perrella, que propõe acrescentar ao Estatuto do Idoso, lei que eu tenho muita satisfação de dizer que fui o autor, Lei 10.741, de 1 de outubro de 2003, medidas urgentes de proteção para o caso de violência doméstica contra o idoso. Artigo 1º da proposição anuncia seu objeto. O artigo 2º, por sua vez, altera o caput do artigo 43 do Estatuto do Idoso, anunciando as situações que tornam aplicáveis medidas específicas da proteção do idoso. Na sequência, no artigo 3, o PLS acrescenta ao artigo 85A do Estatuto do Idoso tal dispositivo que se propõe a prever as medidas urgentes de proteção em favor do idoso. Para esse fim, prevê que, na hipótese do idoso ser vítima de violência, poderão ser concedidas medidas como o afastamento do ofensor, suspensão de visitas e substituição do curador ou da entidade de abrigo. A proposição ainda prevê medidas de proteção ao idoso afetado em seu patrimônio, bem como a possibilidade da aplicação conjunta de medidas urgentes e das medidas específicas de proteção. Ao final, no artigo 4, o PLS prevê prazo de vacância de 90 dias. Na justificação da proposta, o autor relata que o desrespeito ao idoso brasileiro é cotidiano e que pesa o envelhecimento contínuo e crescente da população nacional. Nesse sentido, tendo em conta que o meritório Estatuto do Idoso não previu, e aí eu como autor, e inúmeros foram os relatores, não previu, e aqui eu concordo com ele, medidas de proteção urgentes. A proposição ora analisada visa impedir que o enfrentamento à violência contra o idoso venha a fracassar. Tais medidas baseiam na Lei Maria da Penha, permitirão ao juiz de direito adotar providências que socorrerão com a devida urgência o idoso frente ao agressor. Após a análise, a proposição seguirá para a Comissão de Justiça e Cidadania, a qual caberá a decisão terminativa. Não foram recebidas emendas ao prazo regimental. De acordo com o inciso 6 do artigo 102e do Regimento Interno desta Casa, a CDH deve opinar sobre uma matéria que diga respeito à proteção aos idosos, que torna regimental o exame da proposição. Registramos ainda que o PLS 468 de 2016 não padece de vício de inconstitucionalidade. O PLS busca acrescentar a previsão de medidas urgentes de proteção em acréscimo a já existentes medidas específicas de proteção. As medidas específicas já previstas no Estatuto do Idoso dão uma proteção genérica em favor do idoso quando seus direitos forem ameaçados ou violados. Por fim, o relatório diz, já as medidas urgentes de proteção que se intenciona, mediante essa proposta, acrescentar ao Estatuto do Idoso, traz um catálogo de proteção ao idoso que sofre violência. Tais medidas urgentes devem sempre deferidas por juiz de direito. São concedidas em favor do agressor, são concedidas a desfavor do agressão, de forma a fazer cessar a violência sofrida pelo idoso. Nota-se que a violência tem de ser causada por familiar, curador ou representante de entidade de entendimento, de forma a diferenciar a violência causada pelo ofensor próximo ou por ante do qual depende o idoso, da causada meramente por situação fortuita, que essa estaria, sim, contemplada já no Estatuto do Idoso. É de registrar e louvar as medidas urgentes. Podem ser concedidas de maneira conjunta as medidas específicas, sempre que a segurança do idoso ou as circunstâncias exigirem. Entendemos que o projeto em tela é altamente meritório, pois soluciona o problema da atual proteção deficiente ao idoso, que não tem proteção específica para o caso das corriqueiras agressões que sofrem. A proposição, assim, vem a sanar tal deficiência, estendendo, em resumo, aos idosos a mesma proteção devida já assegurada às mulheres pela Lei Maria da Penha. Em razão do exposto, concluímos pela votação do projeto de lei do Senado 468 de 2016, de autoria do senador Zezé Perrella. Obrigada, senador Paim. Em discussão, o relatório. Senador Telmário, para discutir. Eu queria parabenizar o senador Paulo Paim pela relatoria e
também o autor do projeto, o senador Zezé Perrella, como sempre, pensando na minoria. Com esse projeto, os idosos terão proteção para o caso de violência doméstica e, sem nenhuma dúvida, é um projeto meritório que merece realmente a apreciação dessa casa e a nossa aprovação. Obrigado, senador Telmário. Não havendo mais quem queira discutir, em votação o projeto 468 de 2016, de autoria do senador Zezé Perrella, relatoria do senador Paulo Paim. Senadores e senadoras que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. O relatório que passa a constituir o parecer da CDH favorável ao projeto. O projeto segue para análise da CCJ em caráter terminativo.